E agora ela, nossa rainha do mercado, soberana monarca, Juliana Rosa. Boa noite, tudo bem? Tudo bom, Felipe? Boa noite. Boa noite para você que está sempre aqui com a gente. Como foi o mercado nesta segunda-feira? Ô, Felipe, a cara do mercado financeiro nessa segunda foi muito parecida com a cara de sexta-feira. A percepção que a gente tem é que mais ou menos está no preço, como se fala bastante no mercado financeiro, a situação presente, não que não esteja embutido todo esse momento hoje do cenário internacional, que é uma perspectiva de menor crescimento mundial, mas que ao mesmo tempo já está dentro ali do previsto esse cenário de que a inflação pode ter batido ali o pico e que agora os bancos centrais mundo afora estão na política de aumento de juros e puxando a inflação para baixo, portanto, a inflação perdendo fôlego e a perspectiva de menor crescimento mundial. Então, é o mercado financeiro se ajustando a esse panorama, corrigindo excessos e, portanto, sexta-feira foi um dia positivo e hoje, segunda-feira, também um dia positivo nos mercados internacionais e aqui no Brasil também, como se um momento aí mais terrível, uma pior situação pudesse aí ter ficado para trás, não que esteja aí uma situação de otimismo e uma maravilha aí de economia mundial, né? Vamos dar uma olhada aqui no fechamento do nosso mercado. A gente tem o mercado brasileiro acompanhando esse dia positivo, mais uma vez, do mercado internacional. Bolsa para cima e Bovespa subindo 0,98%, 113.406 pontos. Dólar em queda desde a abertura, com o valor de R$ 5,09, queda de 0,98%. A Bolsa brasileira já está acumulando um ganho de 3,5% no mês de setembro e no ano alta de 8,19%. Quando a gente olha aqui por dentro do Ibovespa, a gente vê uma valorização que está bastante espalhada e puxada muito também por uma perspectiva aqui dentro do Brasil de números que têm sido mais favoráveis para a nossa economia. As projeções de crescimento do PIB brasileiro foram revistas mais uma vez para cima por aquele relatório que o Banco Central publica toda segunda-feira, que é o Boletim Focus. Vamos dar uma olhada aqui nas previsões. O Banco Central, então, divulga os números do relatório Focus. Acho que a gente tem aqui a tela mostrando aqui previsões. Olha só, previsão para IPCA, a gente tem uma previsão menor para a inflação desse ano, 6,4%. IPCA para 2023 menor também, 5,17%. Selic mantida para esse ano em 13,75%. Para o ano que vem, mantida a previsão também em 11,25%. A próxima tela a gente vai ver aqui os números de PIB, previsão aumentando para 2,39% PIB 2022, PIB 2023 melhorando para 0,5% e dólar previsto sem alteração em R$ 5,20. Você vê que, claro, a gente cresce mais esse ano do que a previsão do ano que vem, mas o que a gente percebe é que as previsões para a economia brasileira estão bem melhores esse ano do que era a previsão do começo do ano, né, Felipe? A gente falava aqui que era a previsão em torno de 0,5%. Era essa aí, né? 2023, quer dizer, vai que 2023... Surpreenda de novo, Surpreenda, né? né? E é bom lembrar que aí tem uma situação que muita coisa foi empurrada para 2023. Sim. Mas vamos lá, vamos ser otimistas. Vai que começa a projeção em meio e se chega a 2,39, o que seria espetacular. Tem muita previsão já de 2022 apontando para crescimento de 3%, até mais de 3% de crescimento do PIB brasileiro, que é uma previsão que há poucos meses atrás era inimaginável. O principal motivo, claro, que é a melhora da situação da pandemia. A economia brasileira é altamente dependente do setor de serviços, que foi muito prejudicado pela pandemia e teve uma ajuda importante da melhora sanitária com a recuperação de setores que dependem muito da circulação de pessoas, de contato físico, então turismo, bares e restaurantes, parte de lazer, salão de beleza,
O governo ajudou muito impulsionando essa recuperação com todos os benefícios que foram colocados ali para a população, com o saque do FGTS, os auxílios aumentados, auxílio caminhoneiro, antecipação de 13º, e o mercado de trabalho também reagiu mais fortemente do que o esperado no país. Então, a gente vê que o Brasil teve uma recuperação maior, inclusive comparando com a média da recuperação mundial. A grande dúvida que se coloca sempre no Brasil é o quanto que o país é capaz de sustentar o crescimento, porque a gente tem tradicionalmente o famoso voo de galinha, né? O mundo vai crescer menos também no ano que vem, com esse processo de aumento de juros para poder baixar a inflação, só que historicamente o Brasil já vem há 2 décadas crescendo muito no ano e pouco no ano seguinte. Vamos conversar um pouco sobre isso com a nossa economista convidada. A gente recebe aqui ao vivo agora a Juliana Damasceno, que é economista da consultoria Tendência. Juliana, prazer te receber aqui. Ô Ju, um dos grandes gargalos aí falando em 2023, né, o Felipe falando que quem sabe possa surpreender, é a questão fiscal. Né? O quanto que hoje mesmo eu estava ouvindo uma declaração do economista-chefe do BTG, que foi secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, dizendo que se houver responsabilidade fiscal, o mercado financeiro vai ter uma lua de mel com o novo governo. A gente tem, você enquanto especialista em contas públicas, fez uma análise que eu queria que você pudesse ajudar a gente a entender o quanto que vai ser importante para 2023 essa responsabilidade com as contas públicas para que a gente possa ter um crescimento sustentado a partir do ano que vem, para que a gente não tenha mais um voo de galinha e, quem sabe, surpreender novamente além desses 0,5% de PIB para o ano que vem. Ô Ju, tem um exagero aí nessa preocupação para 2023, porque quando a gente olha, né, as projeções de curto prazo, a gente vê que o PIB surpreendeu para cima, a arrecadação de impostos foi muito melhor, os números das contas públicas realmente foram melhores. Afinal de contas, na tua análise, qual é o tamanho desse risco fiscal que compromete um crescimento mais vigoroso e sustentável da economia brasileira a partir de 2023? Juliana, boa noite mais uma vez. Boa noite, Juliana. Então, como você disse, parece que o cenário realmente está muito favorável para esse ano e a gente realmente se questiona se tem muitas chances disso mudar para o ano que vem. Acontece que esse ano de 2022 ele é uma fotografia muito diferente, muito atípica. A gente teve, claro, uma ajuda muito importante do freio das despesas, né? A nossa segunda maior despesa no orçamento público é justamente a despesa que a gente tem com a folha de pessoal, que é uma despesa que no nível federal está travada há quase 3 anos, justamente por conta daquelas travas que a gente teve em prática durante o surgimento da Covid, que fez com que estados, municípios e a União não dessem reajuste para os seus servidores. Uma vez que a gente voltasse, né, para a situação de normalidade, é muito difícil que a gente imagine que as despesas continuem tendo essa trava tão importante na segunda maior despesa e, portanto, a gente consiga um resultado tão superavitário ou tão positivo como a gente deve ter esse ano. Por lado da receita, a gente também teve surpresas muito positivas. E uma surpresa positiva que não necessariamente deve ser comemorada, como, por exemplo, a questão da inflação. A inflação, a gente sabe, acomete, né, acaba prejudicando diretamente aqueles mais vulneráveis, mais pobres, corrói o poder de compra, mas é com base nisso que a gente tem arrecadado mais, não só nominalmente, mas também porque a gente, por exemplo, não tem a correção da tabela do imposto de renda sobre a pessoa física, que faz com que aquela faixa ali de exoneração fique cada vez menor. Então é importante que a gente entenda por que a gente arrecadou mais de forma surpreendente. É claro que o ciclo de alta no preço das commodities, muito influenciado pela guerra na Ucrânia, que a gente realmente não imaginava que aconteceria, também ajudou bastante e a gente espera que isso se normalize para o ano que vem. Então, se a gente pensa num cenário, né, onde a casa realmente volta para as suas condições normais, não tem toda essa ajuda dos fatores atípicos, que a gente costuma chamar de não recorrentes, justamente porque eles não são esperados para se repetirem no ano que vem, a gente tem dificuldades de imaginar um governo que gasta pouco e que continua a arrecadar muito e, portanto, consegue manter aí a sustentabilidade das suas finanças. Hoje em dia a gente está realmente sentindo muita falta de uma âncora fiscal, o teto de gastos, infelizmente ele já não cumpre mais esse papel,
porque a gente precisa saber sobre os rumos da política fiscal, principalmente nessa troca aí de um mandato para o outro, seja de continuidade do Bolsonaro, seja do Lula ou de qualquer outro candidato. A gente precisa realmente ancorar nossas expectativas sobre a trajetória fiscal. O que outro dia eu ouvi uma frase boa, Juliana, do economista Gil Castelo Branco, das contas abertas, da ONG Contas Abertas, que é tentar colocar um elefante dentro de uma gaiola. Todos os candidatos estão prometendo aumentar gasto e é muito fácil gastar. Parece uma corrida maluca, um promete gastar X, o outro X mais 100, o outro X mais 200. Porque não é só o Auxílio Brasil que não cabe dentro do orçamento, né? Você falou aí de aumento também que vai ser difícil segurar dos reajustes dos servidores, que dentro do orçamento apresentado agora, dentro do projeto de lei orçamentária, tem um valor que está reservado que provavelmente não cabe dentro do que vai ser reajustado em 2023. Ou seja, o tamanho do que está sendo esperado para 2023 é um gasto que vai muito além do Auxílio Brasil, né? Sim, a gente já tem algumas bombas contratadas para o ano que vem. Quando a gente fala em bombas, a gente está falando justamente dessas despesas que são proporcionalmente muito maiores do que a gente tem hoje em dia. E só para a gente parar para pensar, tem se falado muito nesse waiver, né? Nessa licença, provavelmente, que vai ser discutida e proposta, provavelmente por qualquer que seja o candidato, porque será justamente esse tempo de ajuste que vai propiciar uma governabilidade minimamente razoável para o início de mandato. Mas esse waiver, ele, na verdade, já aconteceu para esse ano de 2022. Se a gente considera, por exemplo, o espaço que foi aberto no teto com a PEC dos precatórios no ano passado e recentemente com a PEC dos combustíveis, né, que teve mais 41 bilhões aí sendo colocados fora do teto, a gente já teve esse waiver. Acontece que nesse período a gente teve uma ajuda muito grande da arrecadação para compensar esse gasto maior, esse gasto imprevisto. Para o ano que vem, como vocês acabaram de mencionar, as perspectivas são mais difíceis. A gente espera uma economia menos acelerada, um cenário externo mais desafiador, mais recessivo, mais inflacionário. Então, a gente tem dificuldades de achar essa fonte de custeio tão fácil assim. E também é importante a gente lembrar que esse valor que está reservado no orçamento para o reajuste dos servidores, ele é insuficiente para conceder nem 5% de reajuste para os servidores, sendo que a inflação acumulada desde 2019, quando houve o último reajuste, já ultrapassa os 25%. Então, é praticamente fora de realidade a gente acreditar que, mesmo concedendo esses 5%, os servidores vão ficar satisfeitos e não haverá pressão por mais aumento de gasto. Juliana, a sensação que a gente tem sempre, esse é um tema árido, mas que quando se discute o orçamento, é sempre um orçamento que dentro dele precisa estar aquilo que são as urgências. E, por exemplo, aqui dentro, eu estava lendo dentro da tua análise, precisa dentro do que está dentro desse documento que foi entregue agora recentemente, você fala, por exemplo, que algumas questões que, obviamente, que não são prioridades, entre elas o orçamento secreto, que é aquele orçamento que está reservado para obras que não são transparentes, reservada ali para parlamentares, é um dinheiro que é usado, que a gente não sabe se é urgente e que acaba retirando, por exemplo, do dinheiro da farmácia popular, né? Explica um pouco para a gente como que é feita essa escolha do dinheiro público. Pois é, a gente geralmente costuma ver que o orçamento reflete as prioridades alocativas de cada governo. Como você falou, as urgências, as prioridades nacionais, elas acabam ocupando naturalmente mais espaço, porque o orçamento ele é fruto de decisões políticas. Lá em 2016, quando a gente aprovou o teto de gastos, muito se falou que a gente estaria agora escolhendo melhor as nossas despesas, porque nós teríamos agora uma trava, um limite para respeitar. Tudo que não aconteceu foi isso. De 2016 para cá, a gente fez todo esse ajuste, sufocando os investimentos públicos, colocando um corte em custeio cada vez maior. Hoje em dia, a gente tem uma previsão de apenas 100 bilhões para as despesas discricionárias. Isso é muito pouco. E mais de 40% desses 100 bilhões são justamente as emendas parlamentares. Metade desses
40 bilhões aí são correspondentes às emendas de relator, que expandiram em relação ao ano passado. Por que é importante a gente considerar isso? Porque as emendas de relator, como ficaram conhecidas, orçamento secreto, elas pecam pela falta de transparência, pela falta de consideração dos critérios técnicos na sua elaboração. Então, se a gente tem um orçamento com recursos escassos, a grande prioridade deve ser que a gente gaste na melhor forma possível, prezando pela qualidade desse gasto, investigando de que forma ele retorna mais para a sociedade. E a gente tem visto que isso não acontece no orçamento secreto justamente por essa não necessidade de apresentar quem é de fato o patrocinador daquela emenda de relator, como que ele vai alocar isso. E recentemente a gente tem visto uma prática ainda mais perigosa, que é justamente esse avanço constitucional e legal dessas emendas de relator, de forma que verbas que estavam dentro do programa, por exemplo, da farmácia popular, acabaram sendo cortadas pela metade e acabaram sendo transferidas para dentro dessa modalidade de gasto que é o orçamento secreto. Isso prejudica muito a forma que a gente tem de prestar e usar o orçamento a serviço da sociedade. Juliana, essa questão da discussão de um orçamento faz parte de uma discussão do tal do voo de galinha, né, que eu trouxe aqui, que é como que o orçamento precisa realmente ter transparência de uma discussão de longo prazo no país, porque o orçamento é aquilo que vai definir realmente como que o dinheiro vai ser alocado dentro de políticas públicas para aquelas pessoas que mais precisam, porque o que fica muito claro quando a gente conversa com vocês é que não é falta de dinheiro, é falta de usar bem o dinheiro para políticas públicas eficazes para quem realmente precisa. Outro dia eu ouvi o Ricardo Paes de Barros, né, que é grande especialista em redução de pobreza aqui, dando entrevista para a gente, dizendo que o problema é que a gente gasta o certo e o errado. Então a gente aí não tem dinheiro para tudo, né? Como é que faz? Você consegue ver uma luz no fim do túnel dessa discussão de orçamento capaz de dar uma esperança aqui para a gente quando mostra essa previsão de PIB para 2023? Você acha possível a gente ter uma discussão com responsabilidade para o nosso orçamento de 2023 ser capaz de dar conta da enorme necessidade de políticas que possam proteger os mais vulneráveis? A gente sabe que tem uma enorme desigualdade que precisa ser suportada, é para isso que existem políticas públicas, né? Quando a gente fala de orçamento, parece que a gente está negando uma ajuda justamente às pessoas que precisam nesse momento. Educação tem um enorme fosso educacional provocado pela pandemia e, ao mesmo tempo, ter responsabilidade para que o país possa crescer mais em 2023, Juliana? Então, eu também vou citar uma frase do Ricardo Paes de Barros, que eu gosto muito, que ele fala que no Brasil a gente costuma ver políticos falando de programas pelo quanto eles gastaram. Tal programa gasta tanto, tal gastando custa tanto. A gente deveria falar dos programas com orgulho, com base nos resultados dele. A gente tirou tantas pessoas da pobreza, a gente conseguiu alocar tantas pessoas no mercado de trabalho. Enquanto a gente não tirar esse foco da quantidade de dinheiro gasto, do quanto a gente alocou e transferir para o retorno, para a qualidade desse gasto, a gente ainda vai ter uma discussão muito pobre de orçamento. É uma discussão que ela é muito necessária em países como o nosso, que tem essa escassez de recursos, justamente porque a gente tem urgências, né? A fome, ela é para ontem, ela precisa ser resolvida de forma mais imediata possível. Então, quando você fala que a gente precisa discutir orçamento e parece que a gente está negando dinheiro para esses mais vulneráveis, não é uma questão de você ser fiscalista por ser fiscalista, né? É uma questão justamente de você conseguir garantir que haja espaço de forma sustentada e garantida dentro do orçamento para essas políticas. E não que amanhã, por exemplo, esse programa vá ser cortado, porque a insegurança nessa constância da renda, ela também afeta os mais vulneráveis. A gente sabe, a gente viu no passado recente que o preço de contas públicas desajustadas é mais inflação, é mais juros, é desemprego. Então, a gente precisa, de fato, ter essa harmonia que a gente chama macroeconômica, né? Esse equilíbrio entre todas essas questões, justamente para conseguir garantir que, de forma sustentável e longeva, a gente vai continuar transferindo esses recursos. Então, para o ano que vem, a gente precisa de um político que tenha toda essa disponibilidade, que tenha toda essa predisposição para colocar em prática o devido freio de arrumação. A gente viu uma enorme desorganização institucional do orçamento nos últimos anos e a gente precisa colocar isso de volta nas ordens para que, de fato, a gente consiga avançar com as condições, principalmente de segurança jurídica, para atrair investimentos, para conseguir colocar a atividade econômica de volta na linha desse crescimento sustentável.
Porque, Ju, quando você relata que tudo que está sendo prometido na campanha, a gente sabe que tem muita coisa aqui que é necessária e a gente tem uma carga tributária já muito alta. Quando você soma e vê que não vai dar para pagar isso tudo, a primeira coisa que vem na nossa cabeça é aumento de imposto. Uma coisa que tem sido falada muito nas campanhas é aumentar imposto de lucros e dividendos, né? de gente que investe. Mas não é só essa questão, né, de aumentar imposto, porque a regra do teto também impõe um limite para gasto, né? Só aumentar imposto, essa parte, você acha que faz sentido? Porque também a gente já paga uma carga tributária muito alta, né, Ju? Hoje em dia a gente já assume, né, como você falou, o mercado já precifica que vai haver uma alteração na regra do teto. Não cabe, por exemplo, os 600 do Auxílio Brasil no teto que a gente tem nos moldes de hoje. Então a gente já considera que o teto vai mudar. A grande questão é o que vai ficar no lugar dele. Se vai ser uma regra mais executável, né, se ela vai ser mais possível de ser levada à frente de forma flexível e de forma permanente, que não aconteceu com o teto. A gente viu inúmeros abalos ao teto nos últimos anos. E a grande questão também é como que a gente vai financiar esse aumento de gasto. Como você falou, a gente tem uma enorme preocupação, porque para que essas medidas, né, esses gastos novos, sejam neutros do ponto de vista primário, do ponto de vista do impacto nas contas públicas, necessariamente a gente deveria achar novas receitas, ou então cortar despesas, né? Esse corte de despesas, como a gente acabou de comentar, ele é muito difícil dentro do nosso orçamento. A gente tem uma rigidez muito grande e tem uma indisposição política de ajustar, por exemplo, onde a gente precisava ajustar, as emendas de relator que a gente acabou de comentar. Então, é muito natural que a gente acabe imaginando que o governo vai fazer esse ajuste, tornar essas medidas neutras pelo lado da receita, aumentando esses tributos que são cobrados e que acabam incidindo sobre a sociedade no geral. Então, essa é a nossa grande preocupação como economista, que a gente acabe perdendo o foco que a gente tem hoje em dia de discutir qual é a reforma tributária ideal para o nosso país e acabe colocando no lugar desse foco o aumento de carga. Que até pode ser discutido, né, Juliana, se tem que cobrar imposto, por exemplo, de lucros e dividendos e retirar de outras áreas, mas é uma discussão que não aumente a carga, né? E sim se discuta a forma de cobrança e aonde se cobra. Bom, Ju, é sempre importante contar com você aqui, porque é uma discussão que faz parte de um projeto que a gente sabe que a gente tem um potencial de voar muito além de um voo de galinha, né? Espero poder contribuir aí com o teu conhecimento aqui para os nossos telespectadores. A gente conta sempre com você aqui. Muito obrigada, Ju. Até uma próxima. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Porque realmente aumentar a carga tributária, porque o que eu estou mais ouvindo falar agora é isso, Felipe, porque aumentar a cobrança de imposto é facinho, né? Se aumenta, pronto, daí já banca aquelas promessas de campanha e acabou. É muito mais fácil do que discutir uma reforma tributária, né? Como diria o Datena, é só no nosso. Só no nosso, né? Tá bem? O Datena tem um resumo perfeito. Isso é só no nosso, rapaz. É uma maravilha. Vou te falar, viu? Não dá, não. Até amanhã. Até amanhã. Tchau, tchau. Até amanhã, porque ela volta às 2h da manhã, que já será amanhã comigo e a Cíntia Martins.